Fala, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao podcast Amigos do Noivo. Cara, meu nome é Matheus, se você já me conhece, você sabe que eu sou o host desse programa, né? Sou o host desse podcast. Quem não me conhece, prazer, né? Então aqui, esse espaço, né? O espaço do podcast Amigos do Noivo é o espaço onde os amigos do noivo se reúnem para juntos aprenderem mais sobre Jesus, para juntos aprenderem mais sobre a vinda de Jesus e prepararmos o caminho para a vinda do Senhor, uma missão igual a missão de João Batista, que preparou o caminho para a primeira vinda. Nós, como amigos do noivo, prepararemos o caminho do Senhor para a segunda vinda de Jesus. Então, se é a primeira vez que você está por aqui, eu já peço que, antes de tudo, você vá lá, volte no... não sei qual agregador de podcast que você está, mas vai lá e segue esse podcast, deixa um curtir aí nesse episódio, pega e já compartilha esse episódio com mais pessoas, porque hoje o assunto, como sempre, né, é um assunto primordial, um assunto muito bom. Então muitas pessoas estavam me cobrando, né, a continuidade da série do sermão escatológico de Jesus em Mateus 24 e 25, e cá estamos nós para darmos continuidade a esse ensino precioso. Então esse é o segundo episódio dessa série, né, de episódios em Mateus 24. Eu acredito que a gente vai ter cerca de 6 episódios, e hoje nós vamos entrar mais profundo no capítulo 24 de Mateus. Então no primeiro episódio eu trouxe uma bela introdução sobre o assunto, sobre tudo aquilo que estava cercando o contexto da fala de Jesus em Mateus 24. Então é importantíssimo que você volte para o episódio 19 antes de seguir nesse episódio, para que você consiga entender bem certinho o que a gente vai estar passando aqui. Então o episódio 19, né, que é o primeiro episódio dessa série, é um episódio introdutório que é necessário, é requisito básico para você continuar aqui, que você escute, né, esse primeiro episódio. Então, pessoal, vamos entrar mais profundo aqui. Já convido você a pegar a tua Bíblia, tenha a tua Bíblia junto com você, mas antes de qualquer coisa, né, vamos orar, porque nós não conseguimos e nós não podemos entender esse assunto sem a presença de Jesus, sem a presença do nosso amigo, que é o motivo por nós estarmos aqui. Então, Pai, nós estamos juntos aqui como amigos do noivo, como amigos de Jesus, como principalmente partes do corpo de Cristo, né? Partes da igreja amada de Jesus. E nós entendemos, Pai, que existe um convite nesse tempo para que todos nós nos aprofundemos sobre a volta de Jesus, para que todos nós nos aprofundemos a respeito de tudo que cerca a volta de Cristo, para que nós não sejamos pegos de surpresas e como atalaias, como sentinelas, nós estejamos vigilantes para naquele grande dia que o Senhor rasgar os céus com os anjos e com os santos de todas as épocas, nós possamos estar reunidos com todo esse povo e com Jesus, porque nós não seremos pegos de surpresa. Traga ao nosso coração fome e sede pela Tua palavra, Jesus. Traga ao nosso coração discernimento, a nossa mente, Jesus, discernimento sobre esse assunto, e traga também, Jesus, principalmente responsabilidade com esse tema, responsabilidade com a Sua vinda. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos lá, pessoal. Então, deixando bem claro aqui, como eu disse no episódio 19, né, eu não tô trazendo nada de novo aqui, eu tô construindo em cima de algo que outros amigos do noivo já trouxeram antes de mim, fundamentos que já foram lançados por irmãos. Então essa série ela é inspirada em uma série de estudos que o Ângelo Basso trouxe, se eu não me engano, na igreja dele, sobre Mateus 24, deve ter no mínimo 6 horas esse ensino, né? Então aqui eu vou trazer um pouco mais resumido e trazendo a minha contribuição sobre esse assunto e trazendo um pouco da porção que Deus me concedeu a respeito desse assunto. E hoje a gente vai estar entrando ali na parte a partir do capítulo 4 de Mateus 24, né? Então, como eu disse, é importantíssimo rever o episódio anterior para que você tenha a base e você consiga entender bem certinho o que a gente vai construir aqui juntos, fechou? E só dando uma breve resumida no que a gente viu, né, antes ali no episódio introdutório. Então, cara, tudo começa em Mateus 21, Jesus ele entra e é recebido pela população, pelo povo de Israel como um rei, como aquele rei profetizado desde Gênesis 3, como o Messias, como o remidor do povo de Israel, o remidor das nações, e ele é recebido como esse rei, como o Messias.
Mas Jesus, ele, logo após ser recebido como Messias, como rei, ele não vai em direção a Roma para instituir e inaugurar o reino dele, né? O reino de Jesus, né? O reino dos céus, o reino de Deus, como é descrito nos evangelhos. Mas ele vai até os líderes religiosos, ali ele tem um embate longo e duro com os líderes religiosos da época, e esses líderes religiosos rejeitam Jesus como Messias. Eles não aceitam o reinado de Jesus, eles não aceitam Jesus como Messias. E a gente, no final do capítulo 23, a gente transiciona para o capítulo 24 de Mateus num anticlímax total. Os discípulos, a partir do versículo 21, pensando que aquela era a hora da implantação do reino de Jesus, mas eles percebem que talvez não era. E a gente entra ali no capítulo 24 com Jesus já indo duramente, não contra eles, mas falando que o templo seria destruído. E aí a gente entra na parte do princípio das dores, a partir do versículo 24 de Mateus. Então vamos ler de Mateus 24, 4 até 24, 8. E pensando bem, vamos desde 24, 1 mesmo até o 8 para a gente ter um contexto um pouco melhor. Então pega a tua Bíblia aí. E diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então vamos lá. Então, como foi explicado já no episódio introdutório, né? Essa pergunta dos discípulos, né? Quando que será a tua vinda? Os discípulos não estavam perguntando ali para Jesus quando que Jesus iria voltar. E por quê? Porque os discípulos, eles não entendiam nem que Jesus ele iria morrer. Na cabeça dos discípulos não tinha essa de Jesus morrer, ressuscitar e depois voltar para implantar o seu reino. Eles não tinham essa visão de que a primeira vinda de Jesus era para o perdão dos pecados, e ele viria como servo sofredor, seria rejeitado, morto pelos nossos pecados, para depois voltar e consumar, né, o seu reino, implementar, né, implantar o seu reino na terra. Para eles isso não existia. Eles entendiam que Jesus era o Messias e por isso Jesus precisava reinar. E eu trouxe também nesse episódio introdutório que não tem problema nenhum essa visão dos discípulos, porque os discípulos, eles tinham uma visão correta, que Jesus, ele realmente como Messias, ele é um Messias rei. Então o governo de Jesus é um governo político, é um governo econômico, é um governo bélico também, né? Mas eles não entendiam a época desse reino. Para eles, Jesus naquele momento já implantaria o reino dele, já instituiria, né, os seus governantes sobre toda a terra, já implantaria a constituição do seu reino, sentaria no trono do seu pai Davi, construiria o seu exército e iria contra Roma. Mas aquele não era o momento. Então a gente entra nesse momento, como eu disse, no anticlímax. E a pergunta dos discípulos ali é: tá, beleza, não é agora que o teu reino vai ser implantado, não é agora que o Senhor como Messias vai implantar o reino, mas então quando? E aí Jesus, ele começa a sua resposta ali a partir de Mateus 24. E eu vou ler novamente Mateus 24. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém vos engane. E algumas versões, eu gosto muito dessas versões que trazem cuidado para que ninguém vos seduza. E, cara, eu sempre quando eu vou pregar sobre Mateus 24, sempre quando eu vou falar sobre Mateus 24, eu trago aqui que esse ponto ele é muito interessante, ele é um ponto que intriga um pouco. Por quê? Porque Jesus poderia começar essa fala dele aqui de qualquer outra forma. Ele poderia começar mandando os discípulos construir um refúgio subterrâneo. Eles poderiam falar para os discípulos comprar espadas para se proteger e para guerrear. Ele poderia mandar os discípulos comprar comida, porque será um momento difícil onde a gente precisa ter alimento estocado para que a gente não morra de fome. Ele poderia ter mandado os discípulos se esconderem em uma caverna para eles não serem encontrados e mortos. Mas não.
A primeira fala de Jesus é para que a gente tenha cuidado, para que sejamos cuidadosos, para que nós sejamos cautelosos para não sermos enganados ou não sermos seduzidos. A preocupação primária de Jesus com aqueles discípulos, a preocupação primária de Jesus conosco a respeito do final dos tempos, não é com logística, mas para que a gente guarde o nosso coração do engano. E isso pega muito pra mim, sabe? A primeira coisa que Jesus fala a respeito da sua vinda, a primeira coisa que Jesus fala a respeito da implantação do seu reino é para que a gente não seja enganados, para que a gente tenha cuidado com isso. E cara, se a primeira coisa que Jesus falou a respeito disso foi para que nós tenhamos cuidados para não sermos enganados, é porque isso é a coisa mais importante. Então, a coisa mais importante a respeito do fim dos tempos, a coisa mais importante a respeito da vinda de Jesus, segundo o ensinamento do próprio Jesus, não é nós estarmos preparados logisticamente, não é nós sabermos todos os cronogramas e datas, conhecermos o anticristo e toda a sua linhagem, estarmos antenados em todas as coisas. Não, ele quer que nós guardamos o nosso coração do engano. Ele quer que o nosso coração esteja protegido do engano e da sedução que vai ser derramada sobre toda a terra através da ação do espírito do anticristo e do próprio anticristo. A maior arma de Satanás no fim dos tempos, a maior arma do anticristo no fim dos tempos, não vai ser um grande exército, não vai ser a pena de morte que ele vai aplicar para todos aqueles que negarem a marca da besta, não vai ser a destruição, vai ser o engano. Então, a maior arma de Satanás, a maior arma do anticristo, anote isso, é o engano. E nós já vemos esse padrão hoje. E, assim, se você pegar uma comparação, eu não sou tão... Eu não gosto que fale a palavra velho, né? Porque parece um pouco ofensivo. Mas eu não sou tão antigo assim, né? Eu tenho apenas 29 aninhos agora, no dia 1º de julho. Eu faço 30 anos, né? Trintou, o tempo passa rápido. Mas mesmo eu não sendo tão antigo assim, eu não sendo tão clássico assim... Cara, eu vejo esse aumento do engano cada vez mais, cara. E como eu já trouxe num episódio anterior, a internet ela ajuda a propagar isso muito forte. Então, a gente teve, por exemplo, esses últimos meses aqui no Brasil, nesse último mês, toda aquela questão sobre a taxação de Pix e beleza, taxa, vai taxar, agora todo mundo vai saber o que você recebe, o que você não recebe. E aí a gente começou a ver... um deputado se levantou, trouxe a verdade sobre aquilo, porque tudo estava obscuro, e depois veio um outro deputado da oposição àquele deputado, e ele fez um vídeo gigantesco com enganos. Tudo aquilo que estava sendo dito naquele vídeo era engano. Eram informações mascaradas, informações invertidas, informações desvirtuadas, e as pessoas acreditaram. Hoje Satanás ele não precisa aparecer pra gente com chifrinho e com cara de monstro. Ele simplesmente nos engana em vários aspectos. Esse foi só um exemplo, mas, por exemplo, muitos líderes que em cima dos púlpitos enganam as pessoas com palavras de triunfo, com palavras de teologia da prosperidade, que você vai prosperar, que Deus fez você para ser rico, que Deus é esse que não pode te dar um carro zero. Outros trazendo uma teologia liberal, onde Jesus é um hippie da paz, um ursinho carinhoso que vai perdoar todos os seus pecados, e não importa se você é homossexual, não importa se você tem os seus pecados ocultos, se você assassinou o teu irmão e não se arrependeu, no final Jesus vai dar um jeito de te salvar. Existem várias camadas de engano sendo liberadas, onde a palavra de Deus e a verdade tem sido subvertida. Engano em cima de engano. Eu sempre brinco que no Brasil, cara, se a mãe de vocês mandarem pra você o pedido de um Pix de R$100 para abastecer o carro dela porque ela esqueceu a carteira, ninguém vai dar dinheiro sem antes ter uma confirmação muito real. Por quê? Porque as pessoas enganam as outras todos os dias, todo o tempo. E se a gente voltar 15, 20 anos atrás, as coisas não eram assim. Há 30 anos atrás, por exemplo, até antes, na época
dos meus avós, por exemplo, você não precisava de uma assinatura no contrato para fechar uma venda de algo com alguém. A gente falava que era no fio do bigode, né? Você arrancava o fio do teu bigode, apertava a mão, selava um contrato e esse contrato se cumpria. As pessoas não enganavam as outras, as pessoas eram confiáveis, as portas das casas ficavam abertas e os vizinhos cuidavam dos outros. Hoje você não pode confiar nem mesmo numa pessoa que está se passando pela sua própria mãe, porque as pessoas estão enganando as outras dia após dia cada vez mais, e essa cultura maligna do engano, ela vai cada vez se alastrando, e não é só no mundo não, meu irmão, dentro das igrejas também, e talvez dentro das igrejas principalmente. Cara, eu vou trazer aqui uma passagem aqui, segundo Tessalonicenses 2, a partir do versículo 8, que Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele traz ali na carta à igreja de Tessalônica um pouco sobre a atuação do anticristo no fim dos tempos. E começa assim: então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro, e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não acreditaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. E cara, vamos lá, a gente vai trazendo toda essa fala do apóstolo Paulo. Nós vemos que a vinda do anticristo é para que ele realmente traga o engano, para que essas pessoas que amam o engano e não aceitam amar a verdade de Deus sejam destruídas. Então aqui no versículo 9, o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Vai ser um cara que ele vai orar por uma pessoa que está paraplégica e ela vai andar. Ele vai operar com falsos milagres de fazer pessoas ressuscitar, fazer maravilhas, sei lá, se teletransportar de um lado para o outro, não sei. Mas engano, uma pessoa sendo curada, demônios sendo expulsos, morto sendo ressuscitado, não através do Espírito de Deus, não através do espírito do engano. Isso é tão forte, isso é tão profundo que, cara, esse espírito do anticristo, o espírito do perverso, ele vai fazer milagre aonde, meu irmão? Vai fazer um milagre dentro de um terreiro de Umbanda? Não, dentro de uma igreja. Então a gente terá o engano disseminado de uma forma nunca vista, e a cada dia que se aproxima a vinda de Jesus, o engano aumentará e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos, e as pessoas acreditarão no que é falso. Então aqui não é Matheus, mas é impossível, cara. Se a gente vê o anticristo, a gente vai saber que o anticristo não vai, cara. A Bíblia está dizendo aqui que terão pessoas que serão enganados, acreditarão na falsidade, adorarão o anticristo, porque não vão saber distinguir o que é verdadeiro e o que é falso, o que é verdade e o que é engano. Então, mais uma vez, para deixar isso bem claro aqui, que a principal tendência no fim dos tempos é o engano. O primeiro sinal da vinda de Jesus, o primeiro sinal do princípio das dores é engano, é mentira. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ser cautelosos, nós precisamos estar vigilantes. Eu tenho desde o primeiro episódio trazido aqui que o cerne, o centro principal da mensagem de Jesus, de tudo que Deus derramou durante todo o tempo, todas as décadas a respeito do fim dos tempos, é para que todos nós sejamos vigilantes, para que ninguém seja pego de surpresa, para que ninguém seja enganado. E isso é sério, meus amigos, isso é muito sério. Quem será enganado? Então Paulo ele traça ali um padrão de quem vai ser enganado. Quem vai ser essas pessoas que serão enganadas pelo anticristo, por Satanás e por todo o sistema construído pelo perverso, né? Os que rejeitarem amar a verdade que os poderia salvar. Então o central no fim dos tempos não é comprar um tanque de guerra, não é comprar armas, não é estocar alimento, construir um bunker. O principal no fim dos tempos é amar a verdade, é não negociar a verdade. E o que é a verdade, meus amigos?
A verdade é uma coisa só, a palavra de Deus. Essa palavra aqui, a Bíblia que a gente carrega debaixo dos nossos braços, essa palavra que nos guia, essa palavra que é o próprio Jesus, porque Jesus no princípio era a palavra, né? Jesus no princípio era o verbo. Essa palavra é a verdade, e amar a verdade é não negociar a verdade, é amar a palavra de Deus mesmo que ela vá contra o seu pecado. Essa palavra, ela expõe os nossos pecados, ela expõe a nossa nudez. Se todas as vezes que a gente lê essa palavra, a gente não tiver algo para consertar em nós, cara, significa que ou então a gente está sendo enganado, a gente está amortecido pelos nossos pecados, ou que a gente está tão bom que a gente deveria estar com Jesus no céu. Então essa palavra, ela precisa apontar os nossos erros, ela precisa ir contra os nossos pecados, e a gente precisa amar ela, mesmo que ela vá contra os nossos pecados, mesmo que ela diga que tudo aquilo que a gente tem feito é errado. Nós precisamos amar a verdade. Meu irmão, não existe essa de atualizar a Bíblia. Se atualize você com a verdade da Bíblia. Se tem algo que está na Bíblia que você não está fazendo, que vai contra o que você está fazendo, não é a Bíblia que precisa de mudança, meu amigo. É você, cara, se liga. Quem quer atualizar a Bíblia, quem quer ir contra as doutrinas apostólicas, as doutrinas e bases dessa palavra, estará sob um espírito de engano. Isso é pesado. Isso é muito pesado, mas é a verdade. Se existe alguém que está dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, ele está debaixo do espírito do engano, o espírito do anticristo, o espírito do perverso, o espírito de Satanás já está movendo essas pessoas. Meu amigo, se você tem essa visão, se arrependa. Essa verdade que vai contra o teu pecado, essa verdade que vai contra o teu estilo de vida, é o que pode te salvar. Se arrependa. Não tem mais ou menos na Bíblia. É sim ou não. Não existe meio termo, cara. Quando a gente fica no meio termo, Jesus nos vomita, ele nos joga pra fora. Então, cara, não existe essa de atualizar a Bíblia. Quem fala em atualizar a Bíblia, quem fala em relativizar a Bíblia, quem fala em deixar a Bíblia mais leve, é falso mestre. Deus tem um padrão de verdade. Deus tem um padrão de santidade. E a Bíblia é claro nisso. O padrão de verdade de Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia. O padrão de santidade é a Bíblia. E acabou. A gente pode ter diferenças teológicas sobre escatologia, por exemplo. Uns irmãos acreditam que Jesus volta antes, outros depois, outros no meio da grande tribulação. Alguns acreditam que somos salvos pela graça e as obras não influenciam. Outros acreditam que a graça é estendida através das nossas obras. E existem discordâncias sobre isso, ok. Mas o fundamento é um só e não tem negociação. Honrar pai e mãe não tem negociação. Não adorar imagens não tem negociação. Amar a Deus sobre todas as coisas não tem negociação. Adultério não tem negociação. Homossexualismo não tem negociação e acabou. Se incomoda você sobre isso, se me incomoda as coisas que a Bíblia fala sobre isso, nós precisamos nos moldar aqui. Não é a Bíblia que se molda a nós. A Bíblia é uma verdade imutável. E eu repito aqui o que Jesus trouxe no versículo 4 de Mateus 24. Cuidado para que ninguém vos seduza. Cuidado para que ninguém vos engane. É sedutor. O engano é sedutor. É isso que Jesus nos diz aqui. O engano ele não vai parecer uma coisa ruim, não. Vai parecer uma tipo, vai lá, peque à vontade. Depois Jesus dá um jeito no teu pecado e te salva. Mas nós precisamos ter cuidado, precisamos estar vigilantes, precisamos estar atento. Meu irmão, não seja seduzido por um pensamento dualista, onde não existe preto ou branco, é tudo cinza, não existe mais ou menos, é um meio termo. A Bíblia ensina o modo de vida que nós devemos adotar, o que podemos fazer e o que não podemos fazer, e isso não tem negociação. E as pessoas que negociarem essa verdade serão enganadas e serão destruídas. Acabou. Existe um espírito de engano seduzindo quem não ama a verdade, quem não ama as escrituras. E você pode estar sendo seduzido por esse espírito e nem percebendo. Então qual é a minha oração nesse momento? A minha oração é porque o Pai abra os nossos olhos,
para que Deus ele traga ao nosso entendimento, à nossa alma, ao nosso coração, ao nosso espírito, discernimento, o dom de discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E se existe algo que está nos cegando e que está nos enganando, que Deus possa remover as escamas dos nossos olhos, retirar os tampões dos nossos ouvidos, para que a gente se arrependa enquanto há tempo. E eu finalizo aqui o versículo 4, né? Existe um único caminho, meu irmão, e ele é estreito. Existe uma única porta, e ela é estreita. Não é fácil, cara. É difícil, é com renúncia. Jesus fala que aquele que quiser o seguir, que negue-se a si mesmo e tome a sua cruz todos os dias. Então, seguir o evangelho, seguir a verdade de Deus, seguir a verdade de Jesus, não é fácil, mano. É negar a si mesmo o tempo todo. Mas, Matheus, o que eu faço, cara? Eu nasci com uma tendência homossexual, por exemplo, se pode ser o teu caso, e eu luto todos os dias contra isso e eu não consigo vencer. O que eu faço? Negue-se a si mesmo, cara. Negue-se a si mesmo. Jesus é maior do que isso. Jesus é mais importante do que isso. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-o. Mesmo que isso acabe com a tua carne, isso mate a tua carne e que você sofra as marcas disso pelo restante da tua vida. Cara, vale a pena. Vale a pena você passar por isso, você negar a si mesmo, negar os teus desejos, negar o que a tua carne quer, para que no dia da vinda dele, ele olhe para você e fala: cara, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, porque eu te conheço. E vamos seguir, cara. Eu fiquei 26 minutos só no primeiro versículo, né? Vamos pro versículo 5 de Mateus 24. E diz assim: pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então vamos lá. E cara, aqui é um ponto que a gente se confunde um pouco, né? Porque ele diz que muitos virão em seu nome dizendo, eu sou o Cristo. E às vezes qual que é a nossa precipitação, né? Porque a gente linka a palavra falsos Cristo com charlatões que se dizem ser Jesus, né? Tipo o Henrique Cristo lá, né? Que fala que ele é o próprio Jesus e mora lá em Planaltina, lá no Distrito Federal. Mas não é isso que o texto diz. O texto, ele diz que não diz, né? O texto ali, Mateus 24, não diz e surgirão falsos Jesus. Mas ele diz falsos Cristos. E aí a gente precisa ir pro original pra gente entender o que é a palavra Cristo. A palavra Cristo é a mesma palavra no grego, né, para a palavra no hebraico Mashiach, que é a palavra para Messias. Então não surgirão falsos Jesus que dirão, eu sou Jesus aqui, eu sou Jesus, ó, nasci aqui em Porecatu, Paraná. Eu nasci em Porecatu, Paraná, tá? Por isso que eu tô zoando a cidade que eu nasci, porque ela tem 12 mil habitantes, né? Não, eles vão dizer, eu sou Cristo, eu sou Messias, eu sou ungido. Porque a palavra Messias é o ungido. Significa no hebraico, né, o ungido. Ou seja, os falsos cristos que surgirão, os falsos messias que surgirão, são pessoas que acreditam ser ungidas por Deus para libertar o povo. São pessoas que acreditam ser libertadoras do povo e ter uma missão especial de libertar o povo, de fazer a vida do povo melhor. E cara, isso te lembra algo? E aqui, cara, não é nenhum partido não, tá? Não é um ou outro partido não, são todos. Tô falando aqui sobre todos os partidos políticos, tá? Todas as eleições nós temos pessoas que se dizem e que acreditam terem sido separadas por Deus para salvarem as pessoas, para serem os messias, os libertadores das pessoas, do povo. São pessoas que realmente acreditam serem comissionadas por Deus para mudar vidas, para salvarem pessoas, para serem libertadores, messias. E cara, tá cheio disso. Pelo menos a cada 4 anos nós vemos pelo menos 2, 3, 4 desses. E não é só em política não, meu irmão. Líderes espirituais e religiosos, pastores, líderes, gurus da internet, coaches e por aí vai, que acreditam ser salvadores, que acreditam ter sido escolhidos para salvar as pessoas. E mano, papo reto,
Não tem solução nenhuma, mano. Não tem direita, não tem esquerda, não tem nada. O único governo que vai nos salvar é o governo de Yeshua. E acabou. Só existe um Messias, que é Yeshua HaMashiach. É o único ungido por Deus para salvar e libertar o povo. Todos os outros que surgirem como Messias é falso. São falsos cristos. E vamos ler aqui Judas 1:4. Pra gente ter uma confirmação sobre isso, tá? Então eu vou ler aqui, abra sua Bíblia aí, Judas 1:4, não é aquele Judas que traiu Jesus, é o outro que escreveu, né? O Judas, irmão de Jesus. Vamos lá. E Judas 1:4 diz assim: pois certos homens cuja condenação foi anunciada havia muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em devassidão e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Ou seja, os falsos cristos estão no meio de nós, eles estão implantados em nosso meio. Cara, se existe alguém que... se você deposita a sua esperança de salvação em alguém, meu amigo, se arrependa. Cara, eu lembro que há 3, 4 anos atrás eu trabalhava num lugar que na época eu recebia um salário muito acima da média do mercado. E cara, era um salário 2, 3 vezes maior. E eu trabalhava para um deputado, então tipo, era um cargo de 4 anos. E sem perceber, eu pensava assim, cara, eu preciso fazer tudo o que for preciso para ele ganhar de novo. Porque se ele não ganhar, eu tô ferrado. E aí um dia eu pensando assim, e Deus ele abriu os meus olhos para que eu entendesse, que eu enxergasse que o meu trabalho era o meu Messias, o meu trabalho era o meu Cristo, porque eu acreditava que aquele trabalho era o que me salvava, que aquele trabalho é o que mudaria a minha vida. E cara, o teu falso Cristo, o teu falso Messias pode ser o teu trabalho, pode ser o teu namorado que você deposita a tua salvação a ele, pode ser o seu marido, pode ser o seu pastor, cara, que você acredita que esse cara foi levantado por Deus como um Cristo para te salvar, para trazer salvação, libertação para tua vida. E cara, não existe. Existe apenas um Cristo, e é Jesus. E acabou. Então, para deixar bem claro, o falso Cristo não é o Henri Cristo, tá? É falsos messias, aqueles que acreditam terem sido ungidos por Deus para libertar o povo. E vamos pro pro versículo 6 de Mateus 24, né? Seguindo aqui. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. E vamos lá. Ou seja, guerras e rumores de guerra não é o fim. Então a gente sempre ouve falar, né? Principalmente quando Israel sofre um ataque, ou Israel ataca alguém, galera, cara, agora é o fim dos tempos, porque Israel tá em guerra. E não. Porque Jesus fala literalmente aqui que não. Então as guerras e os rumores de guerra não são o fim. As guerras e os rumores de guerras, né? Ouvir falar de guerras e rumores de guerra é um sinal. É um sinal da vinda de Jesus. É uma das dores de parto que antecede a vinda de Jesus. E cara, se a gente for analisar isso, né? De novo, trazendo o quesito tempo, né? E a internet, ela ajuda muito com isso, né? Hoje a internet, TV, você tem notícia em tempo real. Mas cara, você não escutava antes tantas notícias de guerra quanto a gente tem hoje. Então, hoje, só para citar 2 guerras, a gente tem, por exemplo, ali Israel e Palestina, que estão em guerra. Tá caminhando pro fim dessa guerra, mas tem Ucrânia e Rússia em guerra. E, cara, não são mais uma guerra a cada 60, 70, 80 anos. Tem guerras explodindo diariamente, países ameaçando países, e a gente tem esses, não só as guerras, mas os rumores de guerra muito presentes, né? Como esses sinais, né? E cara, Lucas ele traz uma parada bem massa sobre esse sinal, né? Que eu vou ler pra vocês aqui no Evangelho de Lucas. E ali é Lucas 21, né? Que é um paralelo com Mateus 24, né? 21:9 diz: e quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E aqui Lucas ele traz a palavra rebeliões, cara. E cara, a gente vê várias rebeliões dia após dia.
Então, quando aconteceu aquele caso do... alguma coisa Floyd, o nome do rapaz que foi morto, né, pelo policial lá durante a pandemia, cara, aquilo gerou uma rebelião a nível mundial do Black Lives Matter. Quando teve esse último ataque de Israel ao Hamas também. Então a gente tem passado por isso, mas qual que é aqui a recomendação de Jesus? Não fiquem alarmados, não fiquem com medo, não entrem em pânico, porque isso é só um sinal. Então é o princípio das dores ainda. Mesmo que a gente veja o número de guerras aumentando a cada ano, rebeliões insurgindo, né, em várias esferas da sociedade, o recado de Jesus é: não fiquem com medo, não se alarmem, não fiquem em pânico. E aqui tá a chave: não se desesperar é essencial. Nós precisamos aquietar nossa alma diante desse caos. Porque, cara, o primeiro sinal é as pessoas se desesperarem. Cara, eu lembro da minha mãe na pandemia, cara. Minha mãe na pandemia eu tive que praticamente tirar a TV dela, porque ela via as notícias e ela ficava desesperada com as notícias. E a gente precisa aprender a descansar no meio do caos que vai vir. Então, se hoje a gente já tem um número grande de guerras, vai piorar. Vai ter mais guerras, vai ter mais rumores de guerras, vai ter mais rebeliões. Mas o que Jesus fala é que, cara, calma, não é o fim, tá? É necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Tá só começando, é o princípio das dores. E seguindo, né, essa fala de Mateus 24:6, na continuação no versículo 7, diz: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E como consequência das guerras, nações se levantarão contra nações, reinos se levantarão contra reinos, e haverá fome e terremoto em vários lugares. E, cara, nação e reino são palavras no original diferentes. Então, nações vem da parte da palavra etnos, que traz uma questão mais de etnia contra etnia. Então, não é um país contra o outro. É uma desordem, por exemplo, nesse caso dos Estados Unidos, por causa do racismo, por não aceitar a diferença étnica um do outro. Então são etnias brigando entre etnias. É o negro contra o branco, o indígena contra o negro. São etnias brigando. São guerras étnicas. São guerras por causa de raça. E a gente vê isso, cara, insurgindo. Isso aumentando dia após dia. Reino contra reino. Então é governo. Então é governo contra governo. Por exemplo, né, se a China fizer algo de errado aos olhos da outra nação, né, de outras nações, principalmente dos Estados Unidos, né, o mundo isola a China de lado e essa nação não pode comprar e nem vender, tá? Só um exemplo aqui, né? Então, por exemplo, Israel, né? Israel, ele sofre muito isso. Israel, ele responde o ataque de pessoas que atacaram eles, né? E Israel sofre sanções e Israel não pode comprar, Israel não pode vender. É uma guerra econômica, é uma guerra entre governos, né? Governos lutando contra governos. E por isso, né, por esse motivo, né, o motivo de uma guerra entre governos, uma guerra entre economias, sanções econômicas, são sanções comerciais contra países, isso leva o mundo à fome. Na versão Almeida Fiel diz também sobre pestes, doenças, e nós vemos isso aumentar cada vez mais. Eu até vou ler essa Mateus 24:7 na versão Almeida Fiel para vocês entenderem bem certinho aqui, tá bom? E o que diz aqui na versão Almeida Corrigida Fiel, né? Eu vou ler o 6 e o 7 para dar um contexto. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Cara, como tem aumentado essa questão de pestes, essa questão de pandemias. Então, cara, hoje surge uma doença na China e ela do nada se alarma por todo mundo. Então, alguns meses atrás a gente teve, por exemplo, uma doença que surgiu na África e o mundo todo estava alarmado. Teve uma pessoa, se eu não me engano, aqui no Paraná que contraiu a doença e morreu. A gente tem hoje uma nova pandemia que já está ameaçando o mundo, vinda da China também. E, cara, isso não acontecia com tanta frequência antes. E a gente vê não é escalonamento a palavra certa, mas está escalando para cima essas coisas, está aumentando a intensidade disso. E terremotos em vários lugares. Esse é um padrão que também aumentará. Nós passaremos a ter mais terremotos, nós ouviremos mais terremotos. E
Lucas 21:9, né? Vou voltar para Lucas 21:9. Diz assim: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou: uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Lucas 21:25 diz: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desfalecendo de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então Lucas, ele traz uma visão de que grandes sinais no céu. Então, cara, o Ângelo Baz, ele traz o exemplo, né, de, por exemplo, Deus permitir que uma potestade seja avistada nas alturas, né, nas regiões celestiais. Imagina nós vendo, cara, uma potestade que é um demônio gigantesco no céu, sinais terríveis no céu que causarão medo e pânico. Então Lucas diz aqui que pessoas desmaiarão, homens desmaiarão de tanto medo. E Lucas traz ali depois, né, porque os poderes do céu serão abalados. Então, o mundo espiritual mais visível, cara. Então, esses são alguns sinais da vinda de Jesus. E aqui finalizando, né, a parte do nosso capítulo de hoje, que a gente vai parar por aqui, né, no versículo 8, diz: tudo isso será o início das dores, ou em algumas versões, o princípio das dores. E, cara, o que Jesus está querendo dizer aqui na nova versão, na linguagem do Mateus? Tá ruim, meu amigo? Se prepara, é só o começo. E, cara, pra gente entender o que é o princípio das dores, a gente vai precisar ir até Isaías 26:16, bem rapidinho, e eu já finalizo esse episódio, pra gente entender o que Jesus está falando. Esse termo, princípio das dores, princípio das dores de parto, né, sendo mais exato, não é algo desconhecido para Israel. Então Jesus, ele está falando ali para pessoas que já conheciam os profetas, já conheciam o Antigo Testamento e que sabiam que o que ele estava falando. E diz assim, Isaías 26:16: Senhor, no meio da aflição te buscaram, quando os disciplinaste sussurraram uma oração. Como a mulher grávida prestes a dar à luz se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. E vamos lá, vamos explicar certinho o que estava acontecendo aqui nesse capítulo de Isaías. Essa é uma oração, uma oração do povo de Israel. Eles estavam frustrados, o povo de Israel, porque eles achavam que a dor do parto deles não tinha produzido nada, que eles tinham tido dores terríveis de parto, que eles tinham se contorcido de dor, tinham sofrido as dores de parto e eles tinham dado luz ao vento. Eles não tinham conseguido trazer, com essas dores de parto, salvação à terra. Afinal de contas, nós sabemos que o destino de Israel, o chamado de Israel por Deus desde Abraão é salvação para a terra. Todas as famílias da terra são abençoadas através de Israel. Mas Deus responde diferente no versículo 19. Deus diz: os mortos viverão. Ou seja, as dores de parto que antecedeu toda essa dor gerada por Israel, toda essa dor gerada pelo povo de Israel, não era uma dor para gerar um bebê, mas uma dor de parto para gerar a ressurreição dos mortos, uma dor de parto para gerar salvação. Ali diz: os mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. E como a gente sabe, cara, a dor de parto, ela é algo progressiva, intensidade e tempo. Então as primeiras contrações de parto, elas acontecem, né? As contrações de ensaio, ela acontece lá e bem fraquinha, de boa, e aí tem um baita espaço para outra contração, de boa, tranquilo, mas conforme vai se aproximando o dia do nascimento dessa criança, as dores de parto, elas ficam mais fortes, mais intensas e menos espaçadas, a ponto de que vai chegar um momento em que ela vai estar acontecendo com tanta intensidade e tantas vezes seguidas, né, com pouco intervalo de tempo, que a mãe precisa ir para o hospital para o bebê nascer, porque chegou o momento de dar à luz.
E Jesus, ele fala ali em Mateus 24 que esses sinais que a gente acabou de estudar aqui, esses sinais que a gente acabou de ver juntos aqui, eles são as primeiras contrações. É apenas o princípio das dores de parto. São aquelas contrações de ensaio do parto. Aquelas primeiras contrações de você, mãe aí que tá ouvindo e teve o seu filho. E olha só, cara, parece doloroso, né? Tudo isso. A gente olhar todos esses sinais, a gente vai ver depois sinais mais terríveis ainda, né? Que vão anteceder a vinda de Jesus. E a gente pode falar, cara, será que essa dor vale a pena, né? Mas procure uma mãe que teve parto normal, ou até que teve cesárea, mas seguiu todo o protocolo de dores de parto e as contrações. Aqui em casa, eu tenho uma filha de 3 anos, mas a gente não passou por isso, né? O fim da gravidez da minha esposa foi um fim de gravidez de risco, então a gente teve que... a Rebequinha nasceu antes de dar o tempo, né? Então eu teve que tirar ela um pouco antes porque tava tendo risco. Mas pergunta pra essa mãe que teve parto normal, pergunta pra essa mãe que sofreu as dores do parto se compensa, né? Se valeu a pena. E cara, sabe qual que é o negócio? Muitas dessas mães nem lembram das dores do parto, porque o foco delas não era nas dores, o foco delas era na vida que estava sendo gerada dentro dela. O foco dela era dar luz, dar vida àquela pessoa que estava sendo gerada com tanto amor, com tanto apreço dentro dela. Então o que eu quero deixar aqui para nós, nos deparando com essas dores de parto, né? Então a gente vem aqui como os sinais, né? Que são as primeiras dores do parto, né? Apenas as primeiras, né? O engano é o primeiro desses sinais, né? Falsos cristos, né? Falsos messias, guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, pestes. Mas, cara, isso é o princípio das dores, mas o que está sendo gerado em nós, aquilo que nós estamos gerando como povo de Deus, porque Isaías 26 fala sobre Israel, mas a partir de Jesus, nós todos somos, junto com Israel, um povo só, como o apóstolo Paulo trouxe. Não existe mais judeu, nem grego, nem gentil, mas todos somos um povo só ao redor de Jesus, enxertados na videira que é Israel. Toda essa dor de parto que nós vamos passar, todo esse sofrimento para dar luz, vai valer a pena, porque o que está sendo gerado em nós, o que está sendo gerado através de nós, nessas dores de parto que antecedem a vinda de Jesus, é ressurreição. É vida eterna. E a partir do momento que nós dermos à luz a ressurreição, que a terra terminar suas dores de parto e tudo se cumprir, e Jesus rasgar os céus e voltar, num piscar de olhos, nossos corpos serem transformados, e os que morreram em Cristo ressuscitarem primeiro incorruptíveis, nós viveremos eternamente com Jesus. Nós reinaremos eternamente com Jesus. Aquele desejo dos apóstolos, né, dos discípulos, no começo desse episódio aqui que eu falei no anterior também, de ter o reino do Messias implantado fisicamente, isso acontecerá. Nós iremos a Jerusalém, nós olharemos para o trono de Davi, e esse trono não estará vazio. O nosso amigo estará sentado naquele trono, pessoalmente. Jesus, um judeu de 33 anos, assentado no trono do seu pai Davi, com um cetro de ferro, com um cetro de justiça, reinando e conduzindo a nação com paz perfeita, com equidade. Não mais terá pecados, não mais terá injustiças, não mais terá dores, não mais terá morte, porque Jesus reinará sobre todos. Meus amigos, vale a pena, vamos permanecer, vamos nos livrar de todo engano, vamos nos livrar de todo pecado, vamos nos apegar a essa verdade e deixar com que essa verdade nos salve, para que nós possamos reinar eternamente com Ele. A minha oração aqui é que Jesus, ele te faça refletir sobre isso, e que essas palavras elas entrem no seu coração, não por causa da minha eloquência, que é pouca. Eu não sou um bom orador, não tenho tanta eloquência assim, mas porque essas palavras não são minhas, essas palavras são de Jesus. E que nós possamos despertar e como atalaias ficarmos atentos e vigilantes até que Ele venha. Então é isso, meus amigos. O próximo episódio, que não vai demorar, eu sei que eu vacilei nos últimos meses e demorei bastante para trazer o próximo episódio, mas não vai demorar. Orem por mim, tá? Para que Deus me dê força para continuar, para prosseguir.
E o próximo episódio a gente entra a partir do versículo 9, nas dores mais intensas. Então, cara, compartilha nos teus stories esse episódio, me marca lá, Mateus com TH, né? mateusfelix.ofc. Compartilha com mais amigos, deixa o teu comentário aqui, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder um por um. E se tem alguma dúvida mais complexa, me mande lá no direct do Instagram que eu quero ser amigo de vocês, tá bom? Então, tamo junto, tá? Eu amo cada um de vocês e principalmente eu amo Jesus, né? E que até que ele venha nós sejamos conservados, né? Mantendo essa chama e essa lamparina acesa, tá? Vamos juntos, tamo junto, um abraço, amo vocês, é nóis!